Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje junto com a Craft. Eu sou a Brenda, gestora de projetos nacionais aqui na Empower e também a responsável pelo programa de relacionamentos com a Craft. E complementando o time Empower, nós temos a Júlia, que ficará responsável pela curadoria de perguntas. Então, super bem-vinda, Júlia. Oi, Brenda, eu sou a Júlia, como ela falou, também sou gestora de projetos aqui na Empower. E eu vou estar checando o chat, então se tiverem dúvidas ou perguntas durante a apresentação, pode mandar junto com o seu nome e a sua organização estudantil. Isso aí, pessoal. Mandei muitas perguntinhas que o Matheus vai estar aqui para responder várias. E complementando o time Empower, nós temos também na transmissão o JP. JP está aí responsável pela transmissão em todos os webinars com a gente, então super bem-vindo também, JP. E para a gente começar, queria falar um pouquinho sobre a Empower. Para quem não conhece a gente, nós criamos relacionamentos com empresas, mentoras e também organizações estudantis, com o intuito de conectar jovens e compartilhar conhecimentos dessas empresas mentoras, que tenham aplicação nos projetos efetivos que vocês realizam e que sejam principalmente relevantes para o dia a dia da organização estudantil de vocês, né? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Empower, é só acessar as nossas redes sociais e se cadastrar na nossa plataforma. Os links já estão na descrição do bate-papo, junto com as redes sociais da Craft também, beleza? E o nosso webinar de hoje está super especial, porque ele contou com o apoio de 5 organizações estudantis parceiras. Então, eu quero muito barulho aí no chat do pessoal do Centro Acadêmico de Engenharia da USJT, Centro Acadêmico de Administração da Unicamp de Limeira, Sustec Júnior, Argos Consultoria Internacional e Enactus UFO. Então, bora comentar muito aí no chat, hein? Que a gente está super agradecido aí pela divulgação e todo o suporte que vocês ajudaram a gente. E o tema de hoje também é super especial, né, Matheus? Super em alta, super relevante. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E o tema escolhido foi inteligência emocional. Então, sem mais delongas, eu gostaria muito de apresentar para vocês o Matheus Camargo, analista sênior de marketing aqui na Kraft Heinz. Super bem-vindo, Matheus. Pode ficar à vontade. Boa. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí em casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional. Claro que eu vou passar um pouco falando sobre mim, para vocês também me conhecerem, entenderem de onde eu vim, trajetória também até na companhia. E aí também vou falar um pouco da Kraft Heinz, não muito, um pouco, para vocês realmente entenderem a companhia como um todo, né? E aí a gente entra no tema e a gente vai descobrindo juntos um pouco mais sobre esse tema que realmente está em alta, já tem um tempo, que a gente valoriza muito nas companhias hoje, né? E aí, começando falando um pouco de mim, para vocês me conhecerem, eu sou de 96, nasci, inclusive estou aqui hoje, por mais que a sede seja em São Paulo, eu deveria estar em São Paulo, mas como o Covid mudou muito a vida da gente, né? Eu estou aqui em home office em Araguari, foi onde eu nasci. Sou uma pessoa que gosta de ler, gosta de ver série, gosto de viajar também, gosto muito de viajar, sempre tento viajar para um lugar diferente. Sou uma pessoa bem exploradora em relação a isso. Gosto de falar também que sou um pouco de boísta, assim, de verdade. É muito difícil eu me estressar, é muito difícil me ver com raiva, sou bem tranquilo mesmo, independente do momento, é bem difícil. E uma curiosidade minha que eu sempre gosto de trazer é que eu sou vegetariano, né? Eu acho que é uma coisa legal de saber das pessoas, porque isso é uma curiosidade maior ainda quando eu contar para vocês com o que eu trabalho hoje, que é o último pontinho ali da direita. Eu entrei mais pensando na trajetória acadêmica mesmo, né, para vocês entenderem de companhia também depois. Em 2014, na UFTM, eu fiz engenharia civil. A UFTM é a Faculdade Federal do Triângulo Mineiro, né, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Fiz algumas coisas legais na faculdade que me ajudaram muito a chegar aqui, principalmente, né? Trabalhei em empresa júnior e 2 anos em empresa júnior, também trabalhei em núcleo de empresa júnior. Para quem não conhece, basicamente é como se fosse uma instância que representa elas, né? Era a instância que representava as empresas juniores da UFTM. Também fundei uma liga empreendedora. Na minha época, essa questão de empreendedorismo, de jovens que tentavam mudar a realidade, era muito na Faculdade Federal. E Uberaba, que é onde é a UFTM, a gente tinha 8 faculdades. Então a gente sentiu muito isso, sabe? E aí uma das coisas que a gente resolveu fazer foi criar uma liga que levasse empreendedorismo para essas outras faculdades. E aí eu também participei da fundação, mas não fiquei, acabei que não fiquei muito tempo porque
a empresa júnior estava me consumindo bastante. Também dei 2 monitorias super específicas de engenharia civil e fiz um intercâmbio também. No final do curso, eu fui para o Egito, fiquei um tempo lá. Foi minha última tentativa real de fazer um estágio em engenharia civil e ver se realmente tinha alguma chance de trabalhar especificamente para essa área. Foi ótimo porque ali eu realmente entendi que eu gostava muito mais da parte empresarial, que eu não ia especificamente para a parte técnica do meu curso mesmo, né? Em 2018 eu entrei na Craft Rise, então, que é o que a gente está comentando aqui hoje. Eu entrei no estágio, então se vocês tiverem dúvidas sobre o processo de estágio, sobre o próprio estágio, vocês podem perguntar, eu ajudo vocês e tiro umas dúvidas, principalmente no final, né, sobre isso. Eu fiz estágio em PCP, não sei se todo mundo conhece, mas é Planejamento e Controle de Produção. Basicamente era planejar o que a fábrica ia produzir. Era muito louco, eu tinha acabado de entrar na companhia, não sabia nada disso. Na verdade, isso é uma matéria até de engenharia de produção, então não estudei sobre. E basicamente a gente tinha uma fábrica, o maior investimento da companhia no mundo todo, que é uma fábrica em Nova Goiás, em Nerópolis, na verdade, a gente chama ela de Nova Goiás, que é lá no norte de Goiás mesmo. Numa cidade super pequena, e eu tinha que fazer o planejamento de produção dessa fábrica. Então, eu tinha uma fábrica de milhões e milhões de dólares que eu, como estagiário, tinha que falar o que ia produzir. Isso era muito legal. Eu aprendi muito nessa rotina que eu tinha. E eu também tinha um projeto, né, que basicamente era um projeto de otimizar o transporte de produto entre a fábrica e o centro de distribuição. Então, na época, a gente tinha caminhão demais, não era um negócio muito otimizado, gastava muito dinheiro com algo que não deveria, e aí eu tinha um projeto disso, também foi super legal. Em 2019, eu fiquei um ano como trainee, 6 meses como estagiário em 2018 e um ano como trainee em 2019. Aí eu já fui para a área de logística, e a fábrica é a parte da frente dessa foto e o centro de distribuição é a parte de trás dessa foto, lá no fundo, junto com aquela parte azul. Lá é o centro de distribuição, eu fui trainee naquele lugar, e o meu projeto era melhorar o nível de serviço, ou seja, tempo de entrega, quão rápido eu entrego, quão melhor eu entrego, esse tipo de nível de serviço com os melhores clientes da companhia. A gente não tinha um bom nível de serviço na época, e aí o projeto era muito mais logístico nessa parte. Esse ano eu vim para marketing, então produção, logística e agora marketing. E um dos meus principais papéis como marketing a gente chama de brand building, né, que é construção de marca, basicamente, que é construir a marca pelos operadores. Então, qualquer ativação de raiz com uma hamburgueria, um evento, qualquer coisa que vocês tenham tido contato, geralmente vai vir de mim. Então, por isso que eu brinquei no começo de ser vegetariano, e é isso, assim, sou vegetariano, mas eu vivo o dia inteiro vendo foto de hambúrguer na minha cara, pensando em como eu consigo criar e ativar com isso. Mas é super legal, eu gosto muito, tenho aprendido muito, e tem sido também um ano bem legal. Tá? Isso é um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória tanto acadêmica quanto aqui na companhia, tá? Falando um pouco mais de Kraft Heinz, para vocês conhecerem também e não ficarem mais distantes do que a gente vai trazer hoje, a Kraft Heinz é uma companhia que nasceu de Heinz, né, basicamente. Então, a Heinz é uma empresa de 1869, com Henry John Heinz, que fundou a empresa em Pittsburgh, com o ketchup. Então, a gente tem até o ano passado um ketchup que falava dos 150 anos de tradição. Essa é a origem da empresa como um todo, né? Esse é o produto origem da empresa. Depois de todo esse tempo, e aí passando um pouco mais da interação Brasil da companhia, né, de 2000 a 2011, a Heinz, que é uma empresa dos Estados Unidos, começou a comprar várias empresas locais. Uma dessas empresas, inclusive, é a Quero. Não sei se vocês conhecem, mas a Quero também é do grupo Kraft Heinz. Depois eu vou mostrar um pouco dos produtos, vocês devem recordar melhor, mas esse foi o primeiro movimento de Kraft Heinz, né, nessa zona mais da América do Sul. 2013, aí o Warren Buffett e o 3G Capital compraram a Heinz. E aí vocês devem conhecer, mas esse é um grupo muito famoso, principalmente no Brasil, porque são donos de Heinz, Burger King, Americanas, Ambev. Então é um grupo muito forte e de gestão, de crescimento, de companhia que entrega algo super legal para a sociedade. E aí, em 2015, teve a fusão de Kraft e Heinz. Então, Heinz era uma empresa separada, toda essa história que eu contei antes era de Heinz, e Kraft era uma outra companhia que fez essa fusão das duas juntas.
né? Talvez vocês não conheçam tanto o Craft, porque realmente tem pouquíssimos produtos no Brasil, então a gente não tem tanto contato. Mas, inclusive, fora, é uma companhia, como um todo, né, globalmente, é uma companhia até maior que a Heinz. Então, se juntar as duas, chega nesses 30 bilhões aí de faturamento em dólares. Esse é um dado que, obviamente, eu posso falar, porque são empresas de bolsa. Mas a Kraft é, inclusive, maior que a Heinz. Então, às vezes a gente não conhece, mas é muito forte fora. Quando a gente fala de ser a quinta maior empresa de alimentos do mundo, a gente tem que ter forças maior do que talvez só a Heinz, né? Então, tem muitas e muitas marcas, ó, se eu não me engano, são mais de 200 marcas no total, com essas duas na frente, mais relevantes. Aí tem alguns dados legais, então tem esses 29 bilhões que eu comentei, é a quinta maior empresa de alimentos do mundo, é a terceira maior empresa de alimentos dos Estados Unidos, então, para ser a terceira maior empresa de alimentos dos Estados Unidos, tem que realmente ser bem grande. Tem mais de 45 países com escritório, com funcionário dedicado, tem 8 marcas dentro dessas 200 que eu comentei que valem mais de 1 bilhão. E a gente também tem uma parte que a gente chama muito de Let's Make Life Delicious, que é essa questão um pouco de beneficente também, de trazer um mundo melhor, de fazer a vida das pessoas melhores. Então, a gente tem muitos programas de refeição, de doação, e aí tem o dado que a gente conseguiu já até hoje, mais de 2 bilhões de refeições para pessoas, para crianças necessitadas, né, com ações filantrópicas. Talvez de produto, e o mais fácil para vocês saberem sobre a companhia é o ketchup. Não tem como, ketchup da Heinz é o ketchup número 1 do mundo, é o ketchup número 1 do Brasil, de preferência, de venda, de tudo, né? Então, realmente, quando a gente fala do ketchup da Heinz, eu acho que quase todo mundo consegue ter associação. Se não tem, tem vários produtos aqui que talvez vocês reconheçam, né? Aqui tem alguns produtos que não são do Brasil, tem alguns produtos que são mais da América Latina, mas boa parte deles tem aqui. Então, você tem ketchup, molho de tomate, mostarda, barbecue, tem também os produtos da Quero, que segue a mesma linha, mas também tem milho, ervilha, goiabada, atum, essas coisas que são mais diferentes. Então, esse é um pouco dos produtos que tem aqui, nem todos têm aqui, alguns são da América Latina, mas a maioria provavelmente já devem ter tido algum tipo de contato, tá? Daí vocês conhecem mais a companhia. Inclusive, eu trouxe um vídeo que eu acho que fala melhor sobre tudo, sobre a nossa história, sobre como é o Brasil. E aí, se puder passar para o pessoal ver, eu acho que vai ficar melhor.
Gente, Matheus, incrível, né? Como esse vídeo é motivacional, como desperta esse interesse na gente mesmo de conhecer mais sobre a marca e de, assim, mostrar pra gente que não é só uma marca, né? Tem toda essa importância com as pessoas, o consumidor final, muito legal mesmo. Muito bacana. Eu gosto muito, eu arrepio toda vez que eu vejo esse vídeo, eu acho muito legal, é muito legal mesmo. Demais, demais. E aí, Matheus, para a gente começar efetivamente o nosso bate-papo de hoje, né? Eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre o que é efetivamente inteligência emocional, como funciona o nosso sistema de emoções. Uhum. Boa. Então, é isso que a gente vai entrar agora mesmo. A gente vou trazer um pouco mais de inteligência emocional para vocês. Lógico que é um tema super amplo, a gente sempre consegue aprender um pouco mais, mas eu espero que vocês consigam absorver, refletir bastante e trazer isso para o dia a dia de vocês mesmo, né? Inteligência emocional é um conceito até um pouco simples, porque a gente tem um conceito paralelo que a gente entende muito, que é o de QI. Então, o inteligência emocional é meio que o paralelo disso, que é o quê? Então, um é consciente de inteligência, o outro é o consciente emocional, né? Que é basicamente como a gente é medido em relação às nossas emoções. Então, qual é a nossa inteligência em relação às nossas emoções? É muito simples, na verdade, né? Até a palavra já disse. E aí, a minha base, a base, na verdade, desse tema, é o livro do Daniel Goleman. Então, aí já fica a primeira dica para vocês. Se alguém quiser ler, conhecer mais, é um livro bem legal, às vezes até super técnico, porque ele fala da região do cérebro X, e é bem legal, assim, porque realmente ele consegue trazer cientificamente, a gente que é de faculdade sabe o quão é importante trazer informações verídicas, científicas, e aí ele realmente explica sobre o tema. Então, eu acho que vale para quem quiser se aprofundar mais depois daqui, vale super comprar um livro e tentar ler. E aí esse QE, né, para a gente entender como que é correlação com QI, ele é a mesma ideia, assim, você consegue fazer um quiz situacional com algumas perguntas, então não vai ser tanto de lógica igual um teste de QI, mas vai ser mais ou menos um teste de como você se comporta na situação X, como você se comporta na situação Y, e assim vai. Esse somatório das suas respostas mostra um resultado de 0 a 200 e te confirma se você tem uma baixa ou alta inteligência emocional. Aí aqui tem até um link do teste, mas não necessariamente precisam ver. Se vocês digitarem quiz inteligência emocional ou mestre inteligência emocional, vai ter vários links na internet que vocês conseguem fazer isso, porque é um conceito até quando saiu que estourou muito e que está até hoje, que foi bem divulgado. Então tem várias páginas, inclusive do Brasil, que já fizeram, super fácil, vocês conseguem ter. Então, só para resumir de novo que é inteligência emocional vocês entenderem, é mesmo como a gente tem controle e inteligência nas nossas emoções, medido, para ser mais específico, a gente realmente entender por esse QE, que é meio que um parceiro correlato aí do QI. Bom, e aí algumas coisas que são importantes a gente saber e entender de importância sobre a inteligência emocional. Então, é, os indivíduos que são bons nisso, né, que têm um nível mais alto, eles são muito menos propensos a sucumbir, por exemplo, ao impacto negativo de um estressor, de alguém que está me estressando, de alguém que está me incomodando, ou de qualquer estímulo que eu tenha, enquanto eles ainda conseguem ajudar as outras pessoas a lidar com emoções negativas e promover como um todo, como sociedade, emoções positivas, né? E aí tem alguns dados legais de QI que reafirmam o quanto ele é mais relevante do que esse parceiro QI que eu trouxe no slide anterior. O QE, por exemplo, ele é 2 vezes melhor que o QI para previsão de desempenho. Então, por exemplo, se eu quero saber quem são os melhores candidatos no processo seletivo, eu medir o QE me diz muito mais quem vai ser bom ali na frente, em relação às minhas características, os meus perfis que eu tenho interesse, do que eu medir o QI deles. Ele é muito mais confiável em relação a isso. O segundo ponto é que quando você pega uma lista das principais competências das pessoas, das principais competências dos melhores profissionais, 90% delas são ligadas à inteligência emocional. Então, pode ser que você tenha um conhecimento de programação, de qualquer conhecimento técnico, assim, independente de qual seja, ele vai ser esses 10% dos melhores profissionais. Então, os 90 provavelmente vão ter algum conceito bom, algum conhecimento bom de inteligência emocional. O outro é que 36% das pessoas somente sabem identificar o seu sentimento no momento que surge. Então, é super importante, eu já falei que é super relevante e a gente sabe que pouquíssimas pessoas entendem.
Depois eu vou até mostrar para vocês uma lista que tem vários sentimentos, vocês vão falar, nem sabia que existe. Realmente, às vezes a gente fala, e até hoje tem vários sentimentos que eu não entendo, que eu não compreendo, e que a gente nem sabia falar. Então a gente é muito, às vezes, limitado por esse campo de, sei lá, 10 sentimentos que a gente tem na nossa cabeça. Sei lá, estou feliz, estou triste, estou emocionado, enquanto tem uma lista gigantesca que a gente deveria ser melhor para discernir isso. Tá? E o último é que o QI contribui com apenas 20% para esse profissional e pessoal, e os outros 80% é QE. Então, o recado aqui é, se for para investir em alguma coisa, eu investiria no QE e não no QI, tá bom? E aí a gente vai entrar num conceito super específico, científico aqui, mas não tão complexo assim. Então, talvez eu precise mais da atenção de vocês agora, mas aí eu acho que é até fácil de entender. Para desvendar QE, para desvendar inteligência emocional, o Daniel Goleman, que é o cara do livro que eu comentei no começo, ele compreendeu que o cérebro tem três coisas, em três partes principais, na verdade, né? E essa é a primeira descoberta dele para poder processar e trazer mais desse conhecimento para a gente. Primeiro é o cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, um cérebro de muito mais credibilidade. Esse é o primeiro cérebro que a gente teve como Homo sapiens mesmo, né? Que é basicamente o cérebro de que, quando fala reptiliano, é isso mesmo. Então, se você chega numa cobra, o que ela sabe fazer é algo muito mais instintivo. Então, é o susto, é, é o medo, é o grito, é o correr, é o desmaiar. Esse cérebro é mais responsável por isso. São coisas que você não controla muito. O segundo, que é o cérebro das emoções, é o cérebro límbico. Então, ele é mais um cérebro mamífero. Quando você olha para o seu cachorro, provavelmente não, né? O seu cachorro vai ter esse cérebro e ele vai entender essas coisas. Como, por exemplo, algumas emoções. Às vezes você vai ver ele mais triste, às vezes mais feliz. Ele vai ter alguma emoção quando ele está, por exemplo, perto de outro cachorro ou perto de alguém que ele não conhece. É algo diferente em relação a isso. E tem um terceiro cérebro, que é o neurocórtex, né? Que é o último cérebro e é o cérebro mais inteligente que a gente desenvolveu, que é o cérebro humano, que é o racional, é o lógico mesmo, é esse da gente raciocinar, ser criativo, pensar nas coisas, é o que me faz, por exemplo, estar dando esse treinamento para vocês, tá bom? E aí, continuando, para vocês entenderem um pouco mais de quão relevante é saber sobre os três cérebros e as descobertas que o Daniel Goleman fez, eu vou falar um pouquinho sobre cada um mais especificamente. Então, esse cérebro reptiliano, de novo, é um cérebro ligado muito mais à sobrevivência, a ser rápido, a ser veloz. Ele detecta sinais de perigo. Então, quando eu percebo alguma coisa, ele emite uma relação de luta, fuga, desmaio, algo do tipo. E são reações super rápidas, sem controle emocional nenhum. Então, aqui a gente começa a entender o quanto ela é relevante, né? Porque se ele não tem controle emocional e eu não consigo controlar ele, às vezes eu nem consigo chegar na minha emoção nas situações. Então, quando eu vou falar de inteligência emocional, que é uma inteligência um pouco mais relacionada ao cérebro límbico, neurocórtex, se eu não controlo o primeiro, eu nem vou chegar nele. Então, a gente conhecer isso aqui é muito relevante. E aí tem duas descobertas importantes sobre ele. Uma delas é que ele é responsável por um dos conceitos mais importantes, talvez, aqui do que a gente vai falar de inteligência emocional, que é sequestro de amígdala, que é basicamente quando você desliga os outros cérebros e a gente se torna incapaz de reagir com inteligência, com qualquer tipo de sabedoria. Basicamente, vocês devem conhecer, mas é quando você estressa muito ou quando você está com muita raiva, quando você toma um susto muito grande, qualquer coisa que você perdeu a noção, sabe? Você não tem mais, você está incontrolável. Você deve conhecer isso. Às vezes, quando você tem algum estímulo de alguma pessoa forte em relação a, sei lá, alguém te falou algo que você não gostou de jeito nenhum, alguém está te questionando do jeito que você não quer, ou está te incomodando muito, chega um momento que você pode estourar e aí você perde o controle de tudo. Então, esse sequestro de amígdala que a gente vai precisar entender e controlar é parte do cérebro reptiliano. Uma terceira descoberta é que experiências negativas do passado influenciam a forma como a gente reage física e emocionalmente nesses acontecimentos do presente. Então, pode gerar falso sequestro. E aí, aqui tem algumas coisas que são talvez duras, mas são mais fáceis de entender, né? Então, por exemplo, por exemplo, alguém que sofreu algum assédio ou estupro quando é pequeno, ou a qualquer idade da vida, tem uma super dificuldade de voltar a ter qualquer tipo de relação sexual, porque ela tem essas experiências negativas pesando ela nesse momento. Ela acredita que isso vai voltar em qualquer coisa que aproxima desse sentimento,
vai fazer voltar para esse momento ruim que ela viveu. Então, infelizmente, ou é muito difícil, na verdade, você conseguir controlar esses estímulos negativos do passado. Por isso que depois, quando eu for falar um pouco mais de dica, a gente vai entender que é bem relevante você conhecer, se conhecer para poder saber desses estímulos difíceis que você tem, para saber se controlar nesse momento. Tá bom? E aí os outros dois mais rápidos, né? O cérebro límbico é o que consegue determinar emoções mais abrangentes, como por exemplo, felicidade, amor, tristeza, ódio, são coisas mais abrangentes, que é o que eu já tinha falado antes. E o último, que é o neurocórtex, que consegue ter um estado muito mais elevado, né? A gente consegue tomar decisão, ser criativo, consigo discernir entre várias emoções, como tranquilidade, satisfação, diversão, que são mais complexos de entender, e é onde a gente consegue indicar o QI e o QE nosso. Beleza? Então, é basicamente isso, falando sobre o que é inteligência emocional, e aí eu trouxe um conceito bem importante sobre cérebros, porque esse é o fundamento base para a gente começar a entrar mais especificamente no tema mesmo. Muito legal, Matheus. E é interessante também que a gente não tem muita noção, né, de tudo isso, assim, que envolve o nosso cérebro, o cérebro humano, efetivamente. Porque a gente está muito acostumado com os conceitos básicos, né, que a gente aprende, sei lá, durante a escola. Mas quando a gente aprofunda, tem todo um sistema por trás, né? Muito legal. E aí, Júlia, queria te chamar já. Tô sabendo que a gente já tem perguntinha do pessoal. Isso, Brenda. A gente tem uma pergunta do nosso formulário, da Lorena, da Sinérgica Empresa Júnior. A inteligência emocional pode nos ajudar a organizarmos melhor a nossa produtividade de tarefas? Como? Tá. Com certeza, né? Porque a gente vai ter, às vezes, você vai reparar muito isso, né? Quando você está no estado comum, tô aqui fazendo uma tarefa X, você reage tranquilamente a isso. Mas, pelo que eu acabei de falar, talvez você consiga ter mais consciência de como você consegue se ajudar. Então, quantas vezes, por exemplo, num trabalho em grupo, a gente já se estressou muito com alguém e perdeu a noção do que estava fazendo? Ou numa apresentação, quantas vezes a gente perde, não consegue nem fazer a apresentação? Quantas vezes, por exemplo, eu odiei o que eu estava fazendo, eu tive que parar porque eu estava com raiva, ou, enfim, tem N maneiras que a gente chega nesse extremo, ou que a gente não entende como a gente está trabalhando, que a gente acaba não conseguindo entregar o que tem que ser entregado, entendeu? Então, quando a gente compreende por que que eu tenho esse gatilho, por que que quando eu estou no momento Y, numa apresentação, eu reajo assim, porque em algum momento da minha vida aconteceu isso comigo, ou porque isso é uma personalidade minha. O que que me ajuda a mudar essa personalidade? Me ajuda a ligar para alguém, me ajuda a respirar antes, me ajuda a beber um copo d'água. Então, conhecer suas emoções faz muita diferença nesses momentos. Então, como eu falei, às vezes você está no momento comum, você não está aqui no fluxo fazendo um relatório, ok. Mas quando você está em momentos mais extremos, tanto de felicidade como de tristeza, te ajuda muito, porque são eles que provavelmente vão estar no seu melhor pico de entrega da vida, né? Então é quando você está lá, sei lá, na apresentação do Oscar, quando você está no seu jogo da final, quando você está apresentando o seu TCC, quando você está, enfim, qualquer coisa que é extremo, é a hora que sua emoção está no máximo. Se você não sabe controlar ela, você perde isso. Então, se você quer ser alguém excelente, que realmente está nos maiores níveis, você deveria entender mais sua inteligência. E tem uma outra coisa que é importante também sobre isso. Quando a gente conhece inteligência emocional, a gente vai ver que não é simples. A gente não vai falar sobre, eu preciso cancelar minhas emoções que eu considero negativas. Então, eu não posso ter raiva, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter nada. Não. A gente vai entrar nisso e entender por que eu sinto assim. E isso também é super relevante para a gente conseguir viver e entregar o que a gente precisa entregar. Porque, é óbvio, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar, tem vários momentos que eu vou estar muito. Que eu não vou estar gostando, que eu não vou estar feliz, que eu não vou estar alegre, que eu vou estar chateado, eu vou estar com raiva de alguém, do meu gestor, do colega do meu lado, do diretor da minha EJ, e qualquer coisa que aconteça. E eu tenho que saber lidar com isso. Porque essas coisas vão me dizer se você interagir bem com as pessoas ou não. Então, esses dois pontos de inteligência emocional com certeza contribuem e muito na sua produtividade e ainda mais nos seus principais desafios da sua vida. Legal. Júlia, temos mais perguntinhas por agora? Podemos seguir? Por agora não, Brenda, pode seguir.
Combinado. Pessoal, antes do Matheus seguir, né, com a apresentação, as perguntas, eu queria só lembrar vocês que a gente disponibilizou 2 certificados e formulários, na verdade, né, na nossa descrição. Então, um é o formulário de certificados, onde vocês podem estar preenchendo para receber os certificados no final, e o outro que é o formulário de avaliações, por onde vocês podem medir, né, como foi o bate-papo, o Matheus, a gente aqui enquanto gestor também mediando. Então, é super importante para a gente também estar sempre melhorando para os próximos eventos, né? E para a gente seguir, Matheus, você comentou um pouco agora sobre o que é inteligência emocional, falou de QI, como funciona, né, os sistemas das emoções. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que a gente pode efetivamente construir essa inteligência, seja ela interpessoal ou intrapessoal. Boa. Às vezes fica, quando a gente começa a falar num conceito muito específico, né? Por isso que ou muito científico também, por isso que eu pedi a ajuda de vocês até para prestar atenção realmente nesse momento. Às vezes a gente não consegue compreender, beleza, mas como que faz diferença isso na minha vida? Como que eu aprendo isso? O que que é isso traduzido em, por exemplo, capacidade? O que que eu vou falar aqui? Então, o que que é basicamente o que a gente considera de capacidade quando a gente fala de inteligência emocional, né? É essa inteligência que a Brenda acabou de falar, de interpessoal e intrapessoal. Então, como eu sou inteligente em relação às minhas emoções com as outras pessoas e comigo mesmo. E aí tem 4 quadrantes que são importantes em relação a isso, né? Quando a gente fala dessa divisão intrapessoal e interpessoal, a gente precisa considerar primeiro se eu tenho conhecimento disso, se eu tenho conhecimento das minhas emoções e se eu faço a gestão das minhas emoções e das outras pessoas também, quando eu falo de inter, tá? E aí esses 4 quadrantes têm um nome. Quando eu falo de intrapessoal e é um conhecimento, então é a minha autoconsciência. Quando é a gestão disso, é o meu autocontrole. Quando eu falo de interpessoal, em relação ao conhecimento, é o conhecimento do outro. Então, é a consciência do outro. Em relação à gestão, é a construção de relacionamentos. Então, esses são os 4 quadrantes que dizem quais são as capacidades que a gente espera de alguém que tem inteligência emocional. Que se conheça, que se controle, que conheça os outros e que saiba construir relacionamentos com os outros. Você consegue fazer essas 4 coisas bem, você é uma pessoa que tem uma ótima inteligência emocional, tá bom? Aí eu vou trazer para vocês explicando cada quadrante, para a gente também não ficar também tanto no mundo das ideias e em tópicos. Quando a gente fala de autoconhecimento, de novo, é conhecer os próprios sentimentos, ter avaliação do que você é capaz de fazer, saber de suas qualidades, de quanto você precisa de ajuda, quais são esses gatilhos emocionais que eu falei para vocês. Então, basicamente, isso é autoconsciência. E aí, em cada tópico, eu vou trazer umas perguntas para vocês refletirem, e aí eu super acho que vale realmente refletir, sabe? Realmente entender se você compreende isso. Quando a gente fala de autoconsciência, então, se alguém te perguntasse, ou você realmente sabe falar quais são pontos fortes seus, pontos fracos seus, oportunidades suas. Você, por exemplo, sabe falar quais competências e habilidades você confia. Então, não sei, eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que se me der um relatório ou uma apresentação para fazer, eu sou ótimo nisso. Ou uma apresentação realmente pessoal, né? Ir lá e apresentar. Também sou ótimo. Tenho exatamente consciência do que eu sou bom ou não. Sou bom, por exemplo, em, sei lá, fazer prova, enfim, N coisas que você deveria saber em relação a si mesmo. Você se conhece bem em comparação com a visão dos outros que as outras pessoas têm de você? Eu gosto muito dessa pergunta, porque a gente começa a refletir bastante aqui, né? Então, beleza. Se eu te perguntar se sabe seus pontos fortes, pontos fracos, sabe quais são suas competências e habilidades? Sei, Matheus, são essa e aquela. Se eu pergunto para o seu pai, ele responde isso? Se eu pergunto para sua mãe, será que ele responde a mesma coisa? Se eu perguntar para o seu amigo, para o seu colega, será que ele responde a mesma coisa? Então, isso é bem importante saber, porque às vezes você acha que você age de uma forma, na verdade não tem nada a ver com como você realmente age. Ou não tem nada a ver com a maneira que você se controla, que você fala, como você conversa. Então, saber o ponto de vista das outras pessoas sobre você é muito importante para se conhecer, tá? E o último também é a minha percepção de mim mesmo corresponde ao que os outros enxergam, que eu acabei de falar agora. Então, é a mesma coisa aqui, né? Então, o que eu estou falando, conheço o que os outros sabem de mim, eu tenho que refletir se o que o outro sabe de mim bate com o que eu falo.
Se bater, ótimo, então realmente você provavelmente se conhece. Se não, tem alguma coisa que você não conhece. E aí, até falei de pai, mãe, amigo e tudo mais, mas aí eu acho que também vale falar com pessoas que menos te conhecem, né? Às vezes as pessoas te conhecem tanto e provavelmente elas vão saber, mas alguém que sabe mediano, um colega de trabalho, um colega de curso que não é tão próximo seu, também vale. Vale entender, vale questionar um professor, qualquer coisa, para ver se bate, para ver se realmente você se comporta ou age ou parece com a maneira que você acredita, tá? Então, autoconhecimento é um pouco disso, entender essas habilidades. Quando a gente fala de autocontrole, é a capacidade de manter essas emoções sob controle quando você está perturbado. Ser capaz de controlar, por exemplo, explosão, ser calmo em divergência, saber evitar atividade que coloca em período de pânico. Isso é um pouco de autocontrole. E aí, mesma reflexão, né? Trazendo os mesmos pontos de reflexão para vocês. Você sabe gerenciar suas emoções, suas ações? Você sabe realmente quando você está feliz, quando você está triste? Sabe responder essas coisas? É importante. O que eu posso fazer para me gerenciar diante do estresse? Eu sei disso. Quando eu estou com raiva, funciona mais eu sair, beber um copo d'água, funciona eu ligar para alguém, funciona eu abraçar alguém, funciona eu sair e responder no outro dia. Eu sei exatamente o que me tira disso. Isso é importante. Como meus valores influenciam minhas palavras e as minhas ações, né? Aqui é legal, eu tenho até um exemplo que eu já trouxe para vocês aqui que é importante. Então, eu como vegetariano poderia não querer fazer uma ação com uma hamburgueria, com uma churrascaria, podia odiar fazer isso e não entregar, ou ficar com raiva quando alguém, alguma agência trazer uma ideia dessa para mim. Ah, Matheus, vamos fazer uma campanha com uma casa de churrasco e eu não me controlo, eu falo assim, não, isso é impossível, pelo amor de Deus, 2020. Não, isso é autocontrole também. Um valor que é meu de ser vegetariano não deveria me fazer perder o controle. Então, os seus valores, né, como ser humano, eles influenciam suas palavras, suas ações? Também é importante refletir sobre. Se você também não conhece seus valores, é importante saber, e até esse é um ponto de autoconsciência. Quando que eu tomo iniciativa para resolver um problema? Então, o que é o gatilho que me faz resolver alguma coisa? É um desafio? É uma competição? É eu ver alguém sendo injusto com outra pessoa? Enfim, tem N gatilhos, N coisas que fazem você tomar uma iniciativa, né? É o reconhecimento de alguém, é a demanda de alguém que você acredita que é seu líder, algo do tipo. Conhecer isso também te faz entender como você se controla nas situações, e até te ajuda a te mover no dia a dia, tá bom? Aí, quando a gente fala de consciência do outro, é muito importante falar de um conceito antes, que é se conhecer é muito, muito mais importante do que conhecer os outros. Os dois são super importantes, mas se conhecer é crucial, porque se você não consegue fazer isso, você nunca vai conseguir chegar no segundo ponto. Se você não sabe quem você nunca vai conseguir ser inteligente em entender a emoção dos outros, você nunca vai conseguir ser inteligente em construir relação com os outros, tá bom? Então, se vocês forem realmente fazer o passo a passo de tentar entender e ser mais inteligente emocionalmente, escolham começar por vocês mesmos, sabe? Se compreendam para aí sim você começar a compreender o outro. Isso é um exercício até de empatia. E aí, falando de empatia, né, a gente vai falar de conhecer o outro. Então, quando a gente fala de inteligência de conhecimento interpessoal, é a consciência do outro. É a mesma coisa de autoconsciência, mas das outras pessoas. Então, eu me entendo da mesma maneira que eu deveria entender os outros, né? Então, eu consigo prever sentimento, necessidade, preocupação das outras pessoas. Eu sei quando alguém está se sentindo triste, está se sentindo feliz. Quando eu olho para alguém, eu sei identificar isso. Eu procuro saber as necessidades dos outros, né? Eu me preocupo com elas. Você sabe interpretar bem a emoção dos outros, tanto individualmente como em grupo. Então, se você está numa reunião, se você está numa sala de aula, se você está numa discussão, você consegue entender o sentimento que tem ali? É de alegria com alguma coisa? É de tensão? É de preocupação? Você consegue entender? Isso também tem a ver com a consciência do outro, não só individual, mas como um coletivo, tá? Como que você valoriza a ideia e a experiência diferente? Então, no processo de conhecer os outros, conhecer as outras pessoas, você vai entender que
e aí é óbvio, eu acho que todo mundo tem essa consciência que cada um é único, né? Cada um é um indivíduo. Então, realmente vai ter um bilhão de coisas diferentes que você não que você não sabe conviver e que não é você. Se você não é aberto a isso, se você não entende isso, você nunca vai conseguir compreender os outros. Você nunca vai conseguir aprender diversidade. Só vai aprender pessoas que são tão parecidas com você que é isso, assim, é o que você consegue. Mas quando você vai para uma empresa que é mais diversa, para uma região, para um lugar, para uma faculdade, para um curso, qualquer lugar que seja mais diverso, provavelmente você vai ter bastante dificuldade de se relacionar com os outros, porque você não consegue abrir e entender ideias diferentes das suas, né? E é isso, assim, você consegue dar espaço a essa diversidade, né? Você consegue fazer parte de um time diverso que sempre traz discussões diferentes da sua, ponto de vista do seu. Você precisa entender isso para ter consciência dos outros, tá bom? E o último é construção de relacionamento. Então, quando eu falo de inteligência interpessoal e uma gestão dessa inteligência, seria construir relacionamentos com as outras pessoas. Então, como eu uso meu conhecimento, o meu autocontrole, o conhecimento do outro para maximizar esse potencial e esse relacionamento. E aqui é empatia pura também, né? Envolve aplicação de empatia, saber negociar a necessidade com os outros e equilibrar isso com as suas próprias, né? E aí algumas perguntas para refletir. É, como se ajuda as outras pessoas a explorar os potenciais delas, né? Então, se você está no grupo, fazendo um trabalho, por exemplo, você sabe, pode ser um exemplo ruim, tá? Mas eu lembro que tinha muito dificuldade. Sabe quem é melhor para fazer a introdução, uma outra que sabe fazer conclusão, uma outra que sabe fazer um desenvolvimento melhor. Eu sei que todo mundo deveria saber fazer tudo, o TCC vai ter isso, mas na minha sala sempre tinha, né? Eu amo fazer conclusão, eu amo fazer introdução. Você sabe dessas coisas, você dá espaço para essas coisas, né? Porque isso realmente faz conseguir explorar o potencial melhor de cada um. É, você sabe a diferença entre conflito saudável e prejudicial? Que a gente chama de confronto. Então, eu deixo um conflito acontecer, eu deixo vir alguém e falar uma ideia completamente diferente da minha, ou me contradizer e falar, cara, não acho que isso faz sentido, não concordo. Eu deixo isso acontecer, eu sei gerenciar isso, ou eu só fujo. E aí eu sei lidar também com confronto, quando a coisa sai do controle, quando pode ser uma briga, pode ser uma gritaria, uma coisa, eu sei lidar com isso, ou eu só fujo também. Então, isso também tem a ver com inteligência emocional. Um terceiro, uma pergunta de reflexão aqui também, né? Uma terceira pergunta é quando que você introduz mudanças? Quando as pessoas, como que as pessoas reagem a elas, né? Então, em que momento que você resolve mudar algo, que daí você consegue compreender o que naquelas relações não fazem sentido para você, e como que as pessoas reagem a elas? Porque a maneira que as pessoas reagem mostra se realmente você consegue ter consciência do outro, se você tem consciência sua, porque realmente você está trazendo algo que faz sentido para elas. Tá bom? E o último é, você consegue inspirar os outros com o seu entusiasmo e a sua visão? Então você inspira as outras pessoas com as coisas que você acredita, com seus valores. Quando você fala, as pessoas ficam empolgadas, elas querem vir com você. Isso é importante para também saber construir relacionamentos com os outros. Tá bom? Boa. E aí, falei um pouco de cada um, para vocês entenderem. Um pouco de autoconsciência, que é se conhecer, um pouco de autocontrole, controlar suas emoções, um pouco de consciência do outro, conheço o outro, perguntas que eu deveria saber responder aqui de cara, e também de construção de relacionamento. E aí, o que é importante sobre isso, né? A gente fica se perguntando muito. Consigo desenvolver essa inteligência emocional? Isso é inato e tudo mais? Não é inato, é óbvio que a gente consegue desenvolver. E aí tem 4 estágios que são importantes em relação a não só a inteligência emocional, mas qualquer habilidade, qualquer conhecimento. E aí, qual que é o primeiro, né? A pessoa que é consciente e competente, alguém que sabe inteligência emocional e que é boa em inteligência emocional, e é uma pessoa inteligente emocionalmente. Existe a pessoa que é consciente, mas que é incompetente, então estou aqui, aprendi um pouco mais sobre inteligência emocional, mas sou horrível, não sei nada sobre mim, não sei nada sobre os outros, não sei me controlar. Qualquer coisa que acontece, eu fujo, grito, faço alguma coisa desse tipo. Então, sou consciente, mas sou incompetente. Sou inconsciente e incompetente, então não sei o que é inteligência emocional, não sei trabalhar com isso. E aí é um momento muito mais de oferecer informação sobre essa importância. Então, se tem alguém do seu lado que você quer que conheça sobre isso, né? É importante você trazer o que eu trouxe lá no começo. Então, por que é relevante? Por que é tão mais importante que QI? Por que é utilizado, por exemplo, em empresa, em mercado de trabalho?
Então, isso faz as pessoas terem interesse para conseguir começar a aprender. E o último é que a pessoa que... Aí é um pouco de sorte também, que a gente fala, né? Que é a pessoa que é inconsciente, então eu não sei o que é inteligência emocional, mas sou bom nisso, na verdade, né? Não sei, mas sou bom nisso. É a pessoa que não sabe que sabe. E aí aqui é muito mais criar um momento de inspiração, oferecer informação sobre conexão com essas ações, né? Você conseguir mostrar para ela que o que ela faz é super inteligência emocionalmente, e tudo mais. Então aqui é um pouco para vocês entenderem como vocês conseguem aprender, como vocês conseguem difundir esse conhecimento com outras pessoas, tá bom? Então, com certeza a gente consegue e a gente vai falar um pouco sobre como aprender mais, como desenvolver essa inteligência emocional. Boa. Parece fácil, né, Matheus? Só parece mesmo, porque na hora que a gente vai aplicar tudo isso, né? Mas até puxando esse gancho aí, eu queria que você desse algumas dicas, então, né? Do como a gente pode conhecer a si mesmo, como ter essa autoconsciência, porque foi muito do que você comentou, né? Tem pessoas que têm inteligência emocional e nem sabem que têm. Então, como que a gente pode efetivamente aprender como desenvolver, como controlar, ou até mesmo aprimorar, né? Essa consciência que já está na gente, a gente não sabe. Boa. Sim, realmente, assim, às vezes a gente tem... Eu falo que é sorte mesmo, a pessoa que é inconsciente, que é competente em alguma coisa, né? Tipo, eu não sabia que existia um piano e sei tocar piano. Cara, não tem isso, né? É muito doido. Mas em relação à inteligência emocional, com conhecimento muito mais de mental, né? Isso é possível de acontecer. Então, pode ser que você faça o teste, que você reaja às situações que o teste traz, e você tire uma nota super boa e fala que você é uma pessoa que tem inteligência emocional. E é bom você ser consciente disso, porque você vai saber aplicar e usar isso a seu favor também, né? Que é relevante. Mas se você não tem, ou se você quer desenvolver, eu vou trazer alguns pontos que são legais sobre cada um. E aí que tem várias dicas para vocês, aí se vocês quiserem anotar, mas também acho que dá para mandar também material, mas eu acho que super vale vocês anotarem e entenderem como desenvolver. Então, quando a gente fala de autoconsciência, eu vou falar de 6 pontos principais sobre isso. Aí aqui é sendo bem específico mesmo. Então, o que é autoconsciência? Conhecer suas emoções, seus valores. Então, por exemplo, atitude, crença, opinião, alguma experiência, todas essas coisas que me orientam, que me fazem seguir em frente, que me motivam, que eu olho e falo, quero seguir em direção a isso. Habilidades, então hard skills, por exemplo, programação, falar uma língua X, falar inglês, falar alemão, tocar piano, nadar, tudo isso são hard skills. Saber todas elas é importante e soft skills também. Então, gerenciamento de tempo, liderança, apresentação, enfim, isso são coisas que são mais soft mesmo que a gente fala, né? A gente tem essa diferenciação. Saber isso também é importante. Um quarto é estilo de comunicação. Isso é muito importante, porque sem isso, sem entender isso, você não vai saber muito bem a segunda parte. Sem essa autoconsciência, você não vai conseguir, pelo seu estilo de comunicação, tirar a consciência do outro, desenvolver os relacionamentos que eu falei, né? Então, eu sou uma pessoa argumentativa, quando alguém fala, eu falo em cima, falo de novo, meu argumento é muito difícil de quebrar, eu vou tentar o tempo todo trazer argumentos para conseguir manter ele. Eu sou uma pessoa afetiva, eu sou reflexivo, eu sou pragmático, que sou mais direto ao ponto, por exemplo, sou discreto, então sou mais a minha, e se em algum momento eu achar que faz sentido eu vou falar, ou sou mediador. Para mim não tem muito certo e errado, eu vou tentar mesmo conciliar os pensamentos das outras pessoas. Também é bem importante saber disso. Estilo de trabalho, como eu trabalho, como reajo com os outros, né? Como que é o meu dia a dia. Não trabalho assim, trabalho mesmo de empresa qualquer momento, né? Faculdade, como que você trabalha. E o último é personalidade. E aí, trazendo as dicas de cada um, como eu conheço minhas emoções. E aí, o que eu falei no começo, que é muito relevante, assim, a gente tem que se permitir aprofundar no sentimento. Se entender do começo ao fim. Então, quando eu estou sentindo um sentimento, não sei, quando eu estou com raiva, eu deveria me permitir aprofundar nele, entender qual é o meu estímulo que me fez sentir assim, qual a necessidade que não está sendo atendida para eu estar com raiva aqui nesse momento. É muito importante você entrar nele, absorver, saber
tudo que gera, tudo que eu me faço quando eu estou nesse sentimento, isso faz a gente ter mais, com certeza, autoconhecimento, entender nossas emoções, né? Aprender a entender momentos difíceis como momentos de riquíssimo aprendizado. É óbvio que não é fácil, né? Você está num momento, por exemplo, de luto. Não é um momento fácil. Nunca vai ser um momento fácil. Mas você ser uma pessoa que sabe olhar para aquilo, saber como você reage, como você entende, te faz ser mais inteligente emocionalmente. Se você vai conseguir ou não, é óbvio que são outros passos. Mas se você usa isso ou entende isso como um momento de aprendizado, e não é um momento feliz só porque é um momento de aprendizado, continua sendo um momento de luto, é, você vai entender mais sobre você. E um outro é escrever o que você está se sentindo. Então, essa é outra dica. Vale muito, né? Você olhar e recordar os seus principais momentos, as coisas que os momentos mais marcantes para você, o que eu estou sentindo nesse momento, né? E aí, por isso que eu falei que eu ia trazer vários sentimentos. Olha quantas coisas diferentes que tem em relação ao nosso sentimento, né? Então, os de cima é aquele cérebro límbico que eu falei. Felicidade, tristeza, raiva, medo, vergonha, beleza, sei diferenciar. Mas quando eu vou para o cérebro, para o neurocórtex mesmo, chegar na emoção certa, naquela emoção que eu estou sentindo, aí eu tenho muita coisa. Aí eu tenho muita coisa realmente para entender. Estou deprimido, estou solitário, estou estático, tô magoado, tô desanimado, tô tenso, preocupado, em pânico, arrependido, desonrado, culpado, me sentindo ridículo, tô acanhado, tô arrependido. Olha o número, olha a quantidade de sentimentos que a gente tem, né? Várias que eu nem sabia que existia. Então, saber um pouco disso, às vezes, uma dica que também vale muito, né? Eu também dou um treinamento de comunicação não violenta aqui na companhia, internamente, a gente sempre fala isso. Sentir alguma coisa, às vezes vale pegar isso aqui mesmo. Vale pegar e falar, cara, o que, que encaixa aqui meu sentimento, né? Ah, vale testar, é de intensidade alta, média, baixa? Ah, não sei. Acho que é média. Tem mais a ver com tristeza, com raiva? Ah, tem mais a ver com raiva. E aí você consegue ali entender um pouco mais sobre o sentimento. Isso é bem importante. Então aqui você consegue saber mais das suas emoções. Essa é a primeira dica. Na verdade, são um conjunto de dicas sobre conhecer as emoções. Tá bom? É, falando sobre os seus valores, o que vale, como que a gente aprende eles, né? Como eles dependem muito de experiência de vida e varia muito de cada pessoa para cada pessoa, é muito importante conhecer a sua história. Então, eu já fiz vários, né? Aqui na Kraft Heinz tem, mas antes da Kraft Heinz, na faculdade, vários treinamentos de autoconhecimento. E sempre todos eles têm em comum isso. Você olhar para trás e saber quais são os seus momentos mais felizes, quais são os seus momentos mais tristes, os seus momentos mais marcantes, na infância, na adolescência, enfim. Você saber isso, né, te ajuda a entender seus valores, que são as coisas que te motivam. Então, o que eu falaria aqui é para fazer o exercício de relembrar todas as experiências importantes que você considera ou negativa ou positiva em todos os âmbitos e entender elas. Então, por que que ela é marcante para mim? Por que que ela é marcante para mim? O que que eu sinto o que que eu senti nessa experiência? Qual que é a necessidade que está ali, foi atendida ou que não foi atendida de maneira alguma e que me fez enxergar aquilo como positivo ou negativo? Então, essas coisas fazem a gente entender mais sobre os nossos valores e o que move a gente, tá bom? De habilidades, aí tem até uma avaliação bem específica que vocês podem procurar, que é essa Strengths Finder. É uma avaliação que você digita no Google, você também vai encontrar. Você vai entender mais ou menos um pouco mais sobre hard soft skills, o que que você é bom, o que que você não é. Tá aqui super específico, aí vale vocês fazerem, porque daí vocês conseguem um resultado mais rápido e sabem entender no dia a dia. Estilo de comunicação, então vale identificar o seu aqui, entender como lidar com os outros. Então, aqui não tem nenhum ruim, tá? Isso é bem importante. Então, quando eu falo do argumentativo, que é alguém que fica trazendo argumentos para provar seu ponto, isso não quer dizer que é ruim. Isso pode até, por exemplo, fazer a pessoa ser, por um lado, um pouco dura em mudar a cabeça, em mudar a ideia, mas também é uma pessoa que traz muito mais argumentos positivos em relação ao que ela acredita. Isso é relevante. Numa empresa, isso é super importante, né? Saber defender seu ponto é muito importante. No TCC, isso é importante. No trabalho, isso é importante. Então, nenhum é negativo, mas vale saber entender o seu. Sou afetivo, importo muito com o sentimento das outras pessoas quando eu estou numa comunicação, reflito em qualquer coisa que as pessoas falam. E aí, com certeza, vale vocês entenderem e se identificarem aqui. Estilo de trabalho tem uma avaliação também bem específica que vocês podem fazer, que é essa avaliação DISC.
eles digitam, vai sair lá o painel com resultados de vocês, aí vocês também vão começar a compreender mais sobre vocês. E personalidade, tem um indicador bem legal, eu não consegui achar em português, mas aí vale vocês fazerem em inglês, que é o Myers-Briggs Type Indicator. Vocês podem fazer, é super legal, vocês realmente conseguem entender mais sobre essa personalidade que cada um tem, tá bom? Então, dicas específicas, espero que vocês consigam aplicar elas para poder conhecer mais sobre vocês mesmos. Dicas de ouro, né? Espero que você tenha anotado tudo. Júlia, a gente tem perguntinha do pessoal? A gente tem uma pergunta, sim, Brenda, do Daniel, que é da Apoio Consultoria. E ele está perguntando se é possível desenvolver a inteligência emocional para alguém que sempre foi explosivo, ou é algo da personalidade da pessoa e que não tem como mudar. Boa pergunta, hein? Boa, é uma ótima pergunta. Quando a gente fala com uma pessoa explosiva, ela é uma pessoa que não sabe controlar os seus gatilhos emocionais que eu falei no começo. Então, ela não entende como ela reage nesse momento. E aí, como que eu aprendo em relação a isso? É a mesma dica, um pouco da segunda que eu falei aqui. Eu preciso muito olhar para trás e reavaliar todos os momentos que eu vivi em relação a isso. Então, eu preciso reavaliar quando eu estourei, eu preciso avaliar quando eu fiquei com raiva de alguém, eu preciso avaliar quando eu não consegui me controlar e falei tudo que tinha que ter falado, que estava na minha cabeça, sem se importar com o sentimento dos outros. Preciso olhar para isso e entender o momento o que foi o gatilho que me fez chegar nesse momento. É quando alguém está me questionando muito? É quando alguém está me contrapondo muito? É quando alguém tem uma característica X, sei lá, acredito que a pessoa está sendo cínica e isso está começando a me chatear? É quando alguém... Enfim, eu preciso entender, olhar para todos eles, aí vale pegar um caderno, escrever, cara, eu estourei nesse momento X, eu estourei nesse momento Y, por quê? O que tem ali que eu não entendi? E aí você vai começar a entender, porque você vai começar a identificar quando isso começar a acontecer. Então é um negócio muito mais de mitigação. Eu vou olhar para aquilo, sei que está acontecendo, e aí eu vou tentar fazer algo diferente para aquilo parar de acontecer. E aí tem algumas dicas que até posso aprofundar mais para frente, mas é um pouco disso, assim, que eu já falei, né? Então, eu posso sair e ir no banheiro, eu posso falar realmente, olha, gente, eu não acho que tá legal a maneira que a gente está discutindo aqui, eu posso beber uma água, eu posso ligar para alguém, eu posso pegar um caderno e escrever, eu posso, por exemplo, uma mensagem de alguém, um e-mail de alguém, eu posso não responder agora, falar, olha, vou responder só amanhã de manhã. Então, quando eu me conheço e sei que está chegando, eu consigo desenvolver é, válvulas de escape mesmo para não deixar isso acontecer. Porque quando isso acontecer, acabou. Tipo, não tem como controlar. É um negócio igual eu falei, é o primeiro cérebro, é o cérebro reptiliano. Ele aconteceu, desligou. Já era, não tem mais, não tem. Você vai fazer o que o seu corpo falar que vai fazer, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. Se alguém tá sei lá, você tá correndo risco de vida, você vai começar a correr ou sei lá, alguma coisa desse tipo, você não tá, nem sabe qual é a emoção que você está sentindo, você nem sabe quanto que é um mais um, você nem pensa nisso, você simplesmente vai correr e é isso, é a reação, entendeu? Então, o trabalho é de não deixar chegar nesse momento, tá bom? Boa. Eu acho também que muito, né, do que você comentou, a gente saber fazer pausas estratégicas, né, em determinados momentos. Então, vai tomar uma água, vai responder um e-mail no dia seguinte, porque a gente tem essa tendência mesmo de querer fazer tudo na mesma hora, né? E isso afeta diretamente, eu acho. Muito. É muito isso mesmo, saber sua válvula de escape. Isso é bem relevante. Para cada um é uma. Então, é óbvio que tem algumas que vai adiantar para todos, né? Porque isso é importante falar também. Quando a gente fala de sequestro de amígdala, esse é um momento de explosão total de hormônio. Então, você está num momento que, tipo, seu corpo está no máximo de adrenalina, extremamente, realmente inundado de hormônio. E aí, o que que é, por exemplo, uma dica que você fala assim, ah, meu Deus, vai me dar essa dica? Respiração. Ah, vai, para e respira. Nossa, Matheus, nada a ver, tá viajando. Não. Quando você respira, o que que você faz? Você oxigena cientificamente, obviamente, então você consegue fazer circulação de sangue, taxa de hormônio cai. Então isso serve para todo mundo. Quando você está num momento que você está começando a ver que você está
perdendo o controle, faz diferença. Parece que não, mas faz diferença. Então são dicas também que valem para tudo, né? Boa. E aí, Matheus, até pegando o gancho dessa pergunta do Daniel, né, perguntando sobre o outro e tudo mais, comenta um pouquinho com a gente como que a gente pode conhecer o outro depois que a gente já possui aí essa autoconsciência. Boa. Então, a gente conseguiu aqui trazer 6 pontos, até dicas super específicas sobre se conhecer, e a gente consegue, com isso, passar um pouco mais sobre conhecer as outras pessoas. Aqui também vale, por exemplo, pedir para o outro fazer isso aqui e você entender mais dele, discutir mesmo. Fez a avaliação, diz que vou saber mais sobre o estilo de trabalho dele, também vou saber sobre o meu, é ótimo saber sobre isso, né? Estou ali no meu grupo de trabalho, saber essas coisas é bem legal. Mas também tem outras coisas que a gente consegue fazer sobre a consciência do outro, né? Que é entender os pontos de autoconhecimento das outras pessoas. Aqui entra empatia. É um conceito que a gente nunca vai deixar de falar, que é conhecimento, conexão com a necessidade dos outros, sentimento, com a preocupação das outras pessoas mesmo, sabe? E aqui é bem importante a gente diferenciar o conceito de simpatia com empatia. Então, simpatia é alguém chegar para você, falar, começar a falar que tá alguma coisa triste, você fala assim, ah, vai passar. Todo mundo sente isso, né? Todo mundo tem momentos tristes, tudo mais. Isso é simpatia. Você quer ajudar, mas você nem tá ouvindo o outro. A gente fala de empatia, a gente está falando de conexão mesmo. Ouvir, entender o sentimento que a pessoa tem, entender qual a necessidade que ela tem. Tem alguma maneira de ajudar? Eu tenho alguma experiência que eu vivi que é algo parecido, que às vezes pode fazer a outra pessoa falar, ou eu só quero ouvir mesmo, deixa ela falar, ou já cumprimentando, sou uma pessoa que está aqui para ouvir. Empatia, gerar conexão com outras pessoas, tá bom? E aí você consegue compreender várias coisas das pessoas que demonstram essas emoções delas. Uma delas, obviamente, é o sentimento, que é bem claro, expressão facial das pessoas, você consegue compreender, claro, cada expressão que as pessoas fazem, né? A gente sabe disso, assim, às vezes um amigo que a gente super conhece, tem até meme da internet, né? Que, tipo, a pessoa te vira de um jeito, você já sabe o que a pessoa tá falando. Se é um deboche, se é brincadeira, se já é raiva, se é ranço de alguma pessoa, enfim, quando você conhece muito uma pessoa, você conhece isso. Você conhece a expressão facial dela, você conhece a expressão corporal, você conhece o tom de voz. Então, saber cada parte dessa etapa também tem muito a ver de autoconsciência, de autoconsciência não, de consciência das outras pessoas. Tá bom? E aí, só uma leve dica que é sempre desconfiar desse conjunto desconexo. Aqui é um momento que aí realmente é bem importante intervir. Então, quando... Intervir não, né? Óbvio, conhecer outra pessoa, perguntar se está tudo bem, ouvir um pouco mais. Quando você vê uma expressão de tristeza, por exemplo, e uma expressão corporal ou um tom de voz de alegria, alguma coisa está errada. Se alguém está com a cara feliz, por exemplo, ou está falando desanimado, alguma coisa está errada. Então, essas coisas também indicam que tem alguma coisa ali que não está dando certo, ou que deveria ser ouvido. Tá bom? Boa. Matheus, gosta de um gatilho? Depende, viu? E agora a gente vai entrar numa parte boa aqui, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que a gente pode trabalhar os nossos gatilhos emocionais, mentais, como ter mais, né, um autocontrole aí na prática. Garanto que por aqui tem várias perguntas já para você responder nessa parte. Boa. Falando um pouco mais de gatilho, que também tem a ver com o que eu já respondi sobre a questão de pessoas explosivas, né? A gente chega no autocontrole, que é a segunda parte sobre esse intraconhecimento que a gente falou, né? Mas mais a ver com gestão. A gente fala de sequestro de amígdala, que eu falei, a gente perde esse acesso total à inteligência, nossas atitudes são reptilianas, então é correr, lutar, desmaiar, paralisar. E aqui talvez é a coisa que a gente mais deveria saber controlar, porque nesse momento é zero o seu controle emocional, é zero a sua inteligência emocional, ela nem existe, ela é neutra. Simplesmente você vai reagir como um réptil. A dica aqui, de novo, igual eu comentei na pergunta de pessoas explosivas, né? Reconhecer quando você é sequestrado. Como você reagiu em todas as situações? Elencar tudo isso. Você se sente mão trêmula, você tem frio na barriga, coração acelerado. Essas reações físicas são muito importantes de entender também. Porque reações emocionais, ou o nível de discussão, ou o nível, o momento, provavelmente vai ser bem diferente em cada um. Mas a reação corporal você entende.
Então, mão trêmula, frio na barriga, coração acelerado, você consegue entender. Algumas saídas, que como a gente já comentou, dizer que vai ao banheiro, respirar, esperar o dia seguinte, fazer um diário, movimentar, conversar com alguém, isso tudo ajuda a gente a quebrar um pouco esses gatilhos emocionais. Um pouco sobre interações diárias, né? A gente precisa pensar de forma geral e entender o âmbito geral, tem a ver com esse autocontrole. Então, a dica aqui é conhecer o seu entorno e o nível de privacidade que você tem. Tomar decisões envolvendo todas as pessoas que deveriam ter sido envolvidas e avaliar o impacto, o risco de eu tomar uma decisão. Então, por exemplo, se eu estou num lugar, isso acontece, né? A gente está, por exemplo, na sala e aí está todo mundo conversando, não, todo mundo para de falar, e aí você fala, cara, eu odeio essa aula. Acontece. Eu odeio esse tema. Isso é um pouco de, isso na verdade é um pouco não, isso é autocontrole. Você consegue reconhecer o seu entorno, o nível de privacidade que você tem? Se isso acontece com você, é que você não tem o autocontrole suficiente para não chegar nesse nível de constrangimento. Tomar decisão envolvendo todas as pessoas que deveriam ter sido envolvidas. Então, quando eu, por exemplo, faço alguma coisa só da minha cabeça, né, tipo, vou fazer da maneira que eu achar melhor aqui essa atividade e depois a gente vê o que dá. Isso mostra autocontrole também, né? Porque provavelmente você vai estar fazendo as coisas que as pessoas não têm nada a ver com o que elas estão pensando. Então, você não consegue se controlar a ponto de sentar com o outro e conversar sobre o que ele pensou, ou sobre considerar a opinião do outro, ou sobre pensar em conjunto, também é um indicativo. E avaliar impacto, risco em tomar decisão. Então, se você é uma pessoa que só vai e faz, não tem um autocontrole bem desenvolvido, obviamente, né? Então, se você está, por exemplo, vai discutir um projeto e você não sabe o que pode fazer isso dar certo, o que pode fazer dar errado, você não consegue trabalhar no que dá errado. E aí, se der errado, provavelmente todo mundo vai falar assim, nossa, que ele pensou, assim, que ele está fazendo. Então, isso também é uma maneira de demonstrar que você não tem autocontrole, tá? E o último são gatilhos, como esses botões vermelhos das emoções mesmo, né? Que a gente tá falando. Então, identificar quando você se sentiu indignado, zangado, defensivo, assustado, ansioso e fazer um plano para administrar eles. Então, além de elencar todos eles, é muito importante fazer um plano. Falar para um amigo, olha, quando eu fico assustado, eu reajo assim, isso, aquilo. Ou falar para alguém que você convive mais, você poderia me falar alguma, sei lá, me falar uma palavra ou me interromper e falar, olha, lembra daquele momento, tá? Isso faz as pessoas, isso te faz, na verdade, parar. Ui, isso te faz parar e entender um pouco mais sobre que realmente aquilo tá te tirando do emocional, assim, tá te tirando do controle dessas emoções, tá bom? E aí a gente fala um pouquinho no final sobre construção de relacionamento, que é o último, né? Então, como que a gente faz dicas específicas de construir relacionamento? Conversar com alguém que não está emocionalmente envolvido no seu problema, por exemplo, né? Então, quando você estiver diante de uma situação difícil, procurar uma pessoa de confiança com a qual você se sinta à vontade de conversar. O ponto de vista da outra pessoa ajuda a gente a ver as coisas de outro jeito e expandir as nossas opções. Então, toda uma discussão que muito acalorada, a gente não consegue chegar numa conclusão, tenta compartilhar isso com uma pessoa que não tem nada a ver com aquela situação. Provavelmente ela vai te ajudar bastante a compreender um todo, né? A compreender como as outras pessoas se sentem, que provavelmente é algo que você não está considerando. Uma outra é evitar enviar sinal confuso para outras pessoas, né? Então, quando você envia um sinal confuso para outra pessoa, né, quando você não consegue demonstrar claramente sua emoção, você não vai ter resultado esperado. Então, você também não vai ficar feliz no final, a pessoa também provavelmente não vai ficar feliz. A gente não consegue construir um relacionamento que traga frutos que façam sentido para nós. Então, a dica é que os sentimentos eles expressam a verdade. Então, as pessoas podem sair frustradas e confusas quando você diz uma coisa e o seu corpo, o tom de voz, diz outra. Então, com o tempo, né, essa confusão leva a problemas de comunicação que pode afetar seu relacionamento. Então, é bem importante você saber fazer esse match entre o que você está falando, o que você está dizendo, a maneira como você reage, a sua expressão, precisam estar coerentes para passar a comunicação como você acredita que deveria ser passado. Se é alegria, tudo deveria estar confluindo para isso. Se é um momento de inspiração, se é um desafio, tudo deveria estar mostrando para as pessoas que é isso que você quer comunicar, tá bom?
Um terceiro é saber aceitar a crítica, né? É muito importante isso. Isso é relevante para a gente, de fato, entender mais sobre nós mesmos. E é mais importante ainda a gente refletir e fazer perguntas para esclarecer mesmo as dúvidas e pedir exemplos para ajudar a entender melhor o ponto de vista das outras pessoas. Então, aqui, por exemplo, na companhia, a gente sempre tem feedback, né? Sessão de feedback. A gente nunca vira para uma pessoa e fala assim, olha, você é desorganizado. E é isso. Não acontece. Você vai ter que falar exemplos de que mostra que a pessoa é desorganizada para você. Então, isso é importante também, porque isso faz com que você entenda o que as outras pessoas enxergam nas suas ações, é, fazem a cabeça dela entender qual a emoção ou como você é como pessoa, entendeu? Então, você saber aceitar essa crítica, esse feedback e entender ainda exemplos te fazem fazer, te deixam apto a fazer um plano de ação para crescer em relação a isso, tá bom? E o último, usar frases reparadoras, a gente fala, né? A dica que é comunicação não violenta. É muito importante estudar sobre esse tema, acho que vale para qualquer outra pessoa. Não é um tema muito complexo também, tem um livro que fala sobre, mas aqui você consegue de fato mostrar para outra pessoa que você se importa com ela. Você comunica o que precisa ser falado de uma maneira que a pessoa vai entender que você se importa com ela, que você tem empatia, que você é vulnerável, que ela é vulnerável e que vocês na verdade só quer construir alguma coisa juntos. Quando você entende e consegue passar essa comunicação de uma maneira reparadora, você sabe construir um relacionamento muito maior, tá bom? A dica também aqui, a dica de fato aqui é aprender mais sobre comunicação não violenta. Quem tiver interesse, com certeza vai saber aprender, vai saber comunicar muito melhor, construir um relacionamento muito melhor com as outras pessoas, tá bom? E aí, então, um resumo do que a gente falou hoje, né? Então, eu falei basicamente sobre o conceito de inteligência emocional, o que é QE, o nosso sistema de emoções. Então, como que é o nosso cérebro, como cada um reage, por que a gente tem que controlar cada um deles. Os quadrantes de inteligência emocional. Então, o que que é autoconsciência, autocontrole, consciência do outro, construção de relacionamentos, o que cada um significa. E eu tentei dar várias dicas para vocês conseguirem trabalhar esses pontos. Então, se você é uma pessoa que é, por exemplo, consciente agora sobre inteligência emocional, mas se considera incompetente, talvez eu tenha conseguido trazer algumas dicas que ajudem vocês em relação a isso, tá bom? Basicamente, todo o pouco que eu consegui falar sobre inteligência emocional, como eu disse, é um treinamento bem amplo, mas eu espero que tenha conseguido trazer um pouco mais o conhecimento, o conteúdo e despertar o interesse de vocês e, e conseguir fazer vocês refletirem mesmo. Isso é super relevante. Com certeza. Boa, Matheus. Júlia, temos perguntas? Vou deixar aqui. Agora temos várias, Brenda. A primeira do João, da Startup Engenharia, e do Pedro, da Mectria. Como treinar nossa inteligência emocional para manter a calma em situações a qual estamos sob pressão? Então, entrevistas, problemas inesperados, etc. Bom, essa é uma pergunta ótima. Talvez seja até um pouco parecido com a dica em relação às situações explosivas, né? Porque quando você se entende numa situação difícil, você entende como você reage a ela. Tem duas coisas até que a gente fala muito em comunicação não violenta, que são duas etapas que você deveria ter muito claro sempre, 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 sempre. Uma é esse sentimento e a outra é a sua necessidade. Se você compreende essas duas, provavelmente você vai saber como você reagiria em cada etapa. Então, se eu estou numa entrevista, se eu já fiz alguma, ou se eu tenho alguma atividade que correlata a ela, qual o sentimento que eu tenho nela? Como que eu reajo em outras situações que talvez eu tenha até mais controle quando eu estou nesse sentimento? Eu já consegui controlar isso alguma vez? Esse elencar e, de fato, fazer o histórico das vezes que você já passou por isso é muito rico. E eu nunca também vou deixar de falar, que é uma dica que eu já trouxe, que é saber se aprofundar nesse sentimento mesmo, né? Então, você não vai chegar na primeira entrevista da sua vida e vai fazer a melhor entrevista. É bem difícil que aconteça. Se acontecer, tudo bem. Talvez você é uma pessoa tão sortuda igual a pessoa que é inconsciente e competente. Mas vale treinar, entendeu? Vale você fazer entrevista com as outras pessoas. Quando eu fui fazer o treininho, por exemplo, eu fiz a etapa final de entrevista com umas 20 pessoas da Craft Eyes. Eu sabia 50 perguntas diferentes que poderiam me fazer e tinha isso de cor na minha cabeça. Então, você tem que trabalhar para conseguir reduzir
as coisas que te fazem perder o controle. Então, o que me faz perder o controle na hora de uma entrevista? Uma pergunta que eu não sei responder, é, talvez seja o mais difícil, né? Uma apresentação para pessoas mais, talvez, que você considera importantes, trabalhar num grupo que tenha várias pessoas que têm um pensamento diferente. Então, isso te faz perder o controle. Vale treinar essas coisas antes de chegar na final, entendeu? Então, saber um pouco de inteligência emocional é isso, saber a emoção que você sente naquele momento. Se você treina, você vai viver aquela emoção antes do momento chave que você está falando, e aí você vai saber como reagir. E, no mínimo, você vai conseguir mitigar situações que vão acontecer. Então, eu treinando 50 perguntas, se uma delas cair, provavelmente eu vou saber responder melhor. No caso, não caiu, infelizmente, nenhuma delas. Mas acaba que você ajuda a complementar uma outra e responder no final. Não sei Boa. se fica claro também, vocês podem falar. Às vezes eu começo a falar demais assim, e aí até faço a pergunta. Não, deu para responder super certinho, sim. Gil, temos mais? Manda bala aí. Sim, temos a Mirella, da Avanço Consultoria Júnior. E a pergunta é se você utiliza alguma técnica para se acalmar naquele momento que está tudo dando errado. Boa. Eu falei no começo que eu sou meio de boísta mesmo, né? É bem difícil algum estímulo me fazer sair total do controle, assim. É, uma das coisas que eu aprendi muito, que eu acho que me ajudou muito, que eu não nem sempre fui uma pessoa assim, é saber que às vezes está tudo bem, assim. Então, vários momentos que eu olhei para trás e falei, nossa, por que eu estressei com isso, né? É só uma opinião diferente, é só, sei lá, é só uma apresentação para pessoas que são pessoas como eu, são pessoas que, por exemplo, sei lá, vão no banheiro como eu. Então, isso faz te colocar no mesmo nível da outra pessoa, sabe? Então, eu acho que saber olhar para essas situações e compreender elas e talvez não se diminuir tanto, ajuda você a se controlar. Além das dicas simples que eu já falei. Então, respirar ajuda, e-mails que me estressam muito, por exemplo, eu não respondo no mesmo dia, mensagem de WhatsApp também que eu não quero responder, às vezes fico duas, três dias para responder, porque eu sei que mesmo que seja ruim, essa falta de velocidade para outra pessoa, o resultado é muito melhor, porque é uma construção mesmo, sabe? Então eu acho que saber identificar o que te ajuda é ótimo. Tem pessoas que ligam para a mãe e é isso. Ela precisa de fato ligar para a mãe e conversar. Tudo bem, cada um tem o seu, entendeu? Então eu acho que é muito, de novo, é muito autoconsciência, é muito autoconsciência. É olhar para trás, saber dos momentos que eu senti assim, se alguma vez eu conseguir resolver, como eu resolvi, se não, de novo, entender sentimentos, necessidade que não foi atendida ali, tem alguma coisa correlata que já me ajudou a fazer, se não é teste. Ah, vai acontecer, beleza. A hora que eu ver que está acontecendo, eu vou respirar. A hora que eu ver que está acontecendo, eu vou pegar um caderno e vou começar a escrever no meio de todo mundo. A hora que eu ver que está acontecendo, eu vou levantar e sair e beleza. Se reclamarem, não tem problema. Eu vou levantar e sair, porque vai ser muito pior se eu ficar aqui. Boa. É isso. Mais uma? Mais uma. O Lucas perguntou que se eu fico triste com uma crítica, isso é um sinal de falta de inteligência ou é um passo natural para a evolução? É um passo natural para a evolução, com certeza. Não é fácil como. Porque crítica é um julgamento e às vezes muitas vezes as pessoas não estão no mesmo. Elas não te conhecem a ponto de chegar nesse ponto de saber te criticar. Então, não é todo mundo que vai estar aqui igual vocês, que tem esse interesse de saber sobre inteligência emocional, que se conhece, conhece sobre outro e vai conseguir fazer uma crítica assertiva da outra pessoa, ainda trazendo um exemplo, igual eu falei para vocês. Bom, vir críticas que você vai falar assim, não, não dá, não vou ouvir isso, cara, não é preciso que você está falando de mim, entendeu? Ou às vezes você até julga que a pessoa faz a mesma coisa que você. Então, para mim, com certeza é um processo de aprendizado. E aí o que vale é a dica que eu dei naquela hora que eu falei sobre saber aceitar uma crítica. Aprofunda com a pessoa mesmo. Ah, mas por quê? Por quê? Tem alguma coisa? Por que que você se sentiu assim quando eu fiz tal coisa? Por que que você acha que eu sou, sei lá, preguiçoso? Tem alguma coisa que. Você tem um exemplo para me dar? Você tem. Que necessidade que você tem em relação a mim que não atendeu, que não foi atendida e que está fazendo você me trazer esse contraponto? Com certeza é um processo de aprendizado e é super rico. Boa.
Pessoal, a gente está encaminhando quase já para o final do nosso webinar, e eu soube que tem uma pergunta, sempre tem, né? Mas eu soube que tem uma pergunta aí de estágio, né, Júlia? Acho que o Matheus pode Sim, falar bastante sobre isso. a Thaís, da Engeale, empresa júnior, perguntou como é o trabalho de um estagiário dentro da Craft. Thaís, eu sou um pouco suspeito para falar, assim, igual eu falei no começo, sendo muito sincero, eu acho que é um processo de aprendizado absurdo. Eu vim, igual eu falei para vocês também, vim bastante de empresa júnior, assim, foi muito forte na minha experiência acadêmica. E eu falei, cara, que triste, né? Quando que eu vou conseguir ter uma experiência dessa de novo na vida? Quando que eu vou conseguir ter autonomia igual eu tenho aqui, viajar, criar uma ideia, executar, ter um time, ter pessoas que confiam em mim, liderar alguma coisa? Vai demorar demais. Nossa, eu vou entrar, vou ser o cara que pega café, depois você o cara que faz o café, depois você o cara que, sei lá, entendeu? Então, isso me chocou muito quando eu entrei aqui, porque quando eu entrei no estágio realmente fez muita diferença, assim. Eu chegar, por exemplo, e eles falarem, agora você faz o planejamento de produção da fábrica no maior investimento da companhia, e você fala o que produz cada dia, tem um monte, 50 pessoas aqui que vai fazer o que você falou, e é isso. Amanhã você fala o que a gente produz, tá bom? E eu fiquei assim, tá bom. Não sei, vamos tentar fazer. Óbvio que não é jogado assim, né? Tipo, faça. Lógico que tem um suporte, lógico que tem tudo do seu lado, mas é uma autonomia gigantesca. Então eu poderia falar, cara, essa semana a gente não vai produzir mostarda, a gente vai produzir maionese porque a gente tem essa demanda, porque na fábrica não dá para fazer isso agora, porque tem duas máquinas que precisam da cozinha de maionese, e se a gente fizer mostarda agora, eu vou parar de produzir a maionese de mini sachê e vai faltar no mercado. Eu poderia falar isso, entendeu? E isso era muito legal. Então é uma autonomia gigantesca, fora que, além disso, de ter essa autonomia muito forte, a gente também tem um projeto. Então sempre tem um projeto que você tem que entregar. E isso é muito bom, porque você aprende sobre metodologia, a gente fala aqui sobre PDCA, metodologia ágil e tudo mais, então você vai aprender muito sobre isso. Você vai ter um desafio gigante, você vai ter que fazer checkpoints, apresentar seu projeto a cada mês, você vai ter que defender seu ponto de vista, você vai ter que convencer as pessoas do seu lado a fazer o que você quer, você vai ter que liderar muita gente, porque é um projeto. Um projeto, se você não fizer ok, vai continuar a roda girando. Se você fizer, você muda o jogo, você vai fazer a coisa ser melhor ainda. Então, é uma oportunidade para você, assim, entendeu? Eu acho que o estágio como um todo, ele é muito rico em aprendizado, fora que ele é uma super porta de entrada para a companhia. Então, a gente vê muita gente, muita gente sendo estagiário, virando analista, virando trainee, virando, enfim, depois de um tempo, coordenador. Então, realmente são as pessoas que a gente acredita que vai fazer a construção da companhia mesmo. Boa. Estamos com o processo seletivo aberto, Matheus, sabe falar para a gente? O processo seletivo do ano que vem, ele já está em andamento. Na verdade, a gente até estava na etapa de dinâmica semana passada. Então, acho que de 2021, não. Provavelmente 2021, 2, aí deve abrir no começo do ano que vem, provavelmente. Boa. Porque eu já estou vendo o pessoal perguntando, é bom que eles já ficam atentos aí para as datas também, né? Boa. Boa. E aí, Matheus, encaminhando um pouquinho para o final, você tem algumas dicas finais aí para as organizações estudantis, os estudantes que têm interesse nesse tema, né, de inteligência emocional, para se aprofundar mais, cursos, talvez, eu acho que fazer um curso de Uhum. inteligência emocional hoje em dia é super importante, né, independentemente se você está num estágio, num programa trainee, numa organização estudantil, que a gente passa muito estresse, né, você comentou de empresa júnior, a gente sabe como que é, então se você Sim, puder compartilhar um pouquinho com a gente. boa. Fora as dicas que eu dei, as dicas específicas aqui no final, todos os testes que eu falei para vocês fazerem, que é legal. Eu acho que aqui não tem muito como não indicar o livro, porque é a origem mesmo, assim, tudo que eu estou falando está lá, tudo que eu estou falando está no livro. Vocês pegarem, lerem, vocês vão entender. É, talvez até mais claro do que eu trouxe aqui. Então, essa talvez é a melhor dica sobre quem quer especificamente entender sobre inteligência emocional. Tem vários cursos na internet bem legais.
Um dos cursos que a gente tem, que até na companhia que eles recomendam para a gente, é um curso do LinkedIn sobre inteligência emocional. É bem bom também. Acho que vale pesquisar. É um curso que também quebra bastante, traz alguns TEDs para a gente. Não sei se vocês já viram um TED, mas é bem legal. São aqueles vídeos curtos, super ricos de conhecimento. Então, esse curso de LinkedIn também é bem legal para quem quiser aprender mais. Vale muito a pena. Acho que é isso, assim. Tem muita coisa que eu tentei trazer aqui para vocês. É muito processo de reflexão, de sentar, refletir sobre as perguntas que eu trouxe, depois tentar fazer os testes. Isso tudo vai fazer você aprender mais sobre você mesmo. E até no final eu sempre trago essas coisinhas aqui que eu gosto de falar, assim. A gente tem muito disso, né? Tipo, ou é 0 ou 200, né? Então, o que a gente fala na primeira vez é que, tipo, eu, Matheus, prefiro que a gente procure sucesso, procurar o desenvolvimento, do que perfeição mesmo, sabe? Então, eu, como vegetariano, por exemplo, ouço muito, não consigo, eu amo carne, não consigo, nem tento. E quem disse que você não pode ficar só 3 dias da semana? Tudo bem. É melhor do que não julgando quem come carne ou não, por favor, mas para mim, no meu ponto de referência, se alguém tenta ser vegetariano pelo menos 3 vezes por semana, uma vez por semana, uma refeição, já é mais encaminhado do que alguém que não tenta. E tudo bem. Tudo bem aprender, fazer 2 testes do que eu falei aqui. Tudo bem começar a pegar o livro e ler só pela metade. Também é importante. Você tem que entender que, de fato, o processo de aprendizado e o seu dia a dia ele é adaptável. E quanto mais você consegue se dedicar, melhor. E aí você vai no seu ritmo, tá? O segundo aqui, outra dica também mais específica, assim, é nunca deixar de praticar. Isso é muito importante, assim. Então, eu não sei, estou vivendo algum sentimento diferente. Vou lá na lista de sentimentos, vou entender qual é. Recebi uma crítica, eu vou perguntar mais sobre isso. Estou sentindo que esse é um gatilho emocional, tá me atacando. Como que eu reajo? Sabe? Isso é muito importante, nunca deixar de praticar. Até porque a gente muda muito como ser humano. Então, a autoconsciência também é um processo de aprendizado para o resto da vida. Você vai ter 80 anos, você vai estar continuando aprendendo sobre você, porque você vai estar continuando mudando. Então, não deixar de praticar é importante. E é ter paciência, igual eu falei. Nada resolve do dia para a noite, vocês não vão ser as pessoas mais inteligentes emocionalmente do dia para a noite. Tem que tentar, tem que treinar, tem que saber que o processo é importante, tem que saber que cada etapa é importante, tem que saber que não precisa ser todos os dias da semana, um dia só já é relevante, e tudo faz parte do processo de aprendizado. Tá bom? Perfeito. Matheus, antes da gente passar aí, né, para suas considerações finais, acho que você já trouxe, né, todos os pontos aí. Queria só dar mais 2 recadinhos para o pessoal que está assistindo a gente ainda. O primeiro é sobre os formulários que a gente disponibilizou na descrição, né? Então, formulário de certificados para vocês bem certificados, a gente sabe que vocês gostam, é importante aí para quem está na graduação. E o segundo é o formulário de avaliação, que é super importante para a gente tá medindo, né, o nosso conhecimento, grau de evolução em relação aos webinars, temáticas, gestores, etc. É muito, muito importante que vocês preencham isso para nós. E o JP está colocando, né, um slide final aí na tela para vocês sobre a nossa plataforma. Então, fiquem super à vontade também para se cadastrar. Quem ainda não está cadastrado, se cadastrem. Várias ações super, super legais já foram realizadas pela Craft. Então, corre, porque só aí pode ser a próxima a solicitar. Salvo engano, já passamos aí de 54 ações em menos de 2 meses. Então, é muita coisa bacana rolando. Muito tema também, projetos, treinamentos, webinars, enfim. E como a gente disse lá no comecinho, né, é super simples, rápido e o principal, de graça para vocês que são das organizações estudantis. Então, fiquem sempre atentos aí às nossas redes sociais, a gente posta diariamente sobre webinars, conteúdos importantes, programas de estágio, então vale super a pena. E acho que foi isso, foi tudo isso, né? Esse mar aí de conteúdo que a gente teve hoje. Matheus, gostaria imensamente de agradecer sua participação, foi incrível, foi muito engrandecedor
falamos sobre inteligência emocional, inteligência interpessoal, intrapessoal, autoconsciência, consciência do outro, como que a gente trabalha gatilhos mentais, né? E terminamos aí com essas super dicas que valem ouro. Então, é isso. Obrigada também para todo mundo que está acompanhando a gente até agora. E, Matheus, muito, muito obrigada mesmo. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Bom, não, muito obrigado de novo pela oportunidade e aí todo mundo que puxou essa iniciativa com a Empower, né? Muito legal ver a gente como estudante, como universitário, engajado em tentar aprender mais. Eu, com certeza, se soubesse mais de inteligência emocional na minha faculdade, teria aprendido muito mais sobre mim, assim, talvez teria tomado decisões antes. Eu acho que é muito legal isso, assim, fico muito feliz com o trabalho que a Empower faz também, acho bem legal. A gente também não tive essa oportunidade na faculdade, acho isso incrível. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho sobre inteligência emocional, mesmo que seja só um gatilho de poder aprender mais sobre isso, é um gatilho bom. E quem conseguir absorver também, aprender mais, quiser falar comigo também, super, super, super aberto para falar mais sobre. Acho que é isso, assim. Agradeço todo mundo também que ficou até agora, que realmente é um conteúdo talvez às vezes muito científico, às vezes muito falado, né? Muita coisa falando uma atrás da outra. Eu sempre quero tentar trazer o máximo de dica possível para ajudar vocês, e espero que tenha conseguido ajudar. Muito obrigado a todo mundo mesmo. Obrigada, pessoal, e obrigada principalmente para as 5 organizações estudantis parceiras, né, desse webinar que fizeram solicitações. Então, reforçando os nossos agradecimentos aí para o Centro Acadêmico de Engenharia da USJT, Centro Acadêmico de Administração da Unicamp de Limeira, Sustec Júnior, Argos Consultoria Internacional e Enactus UFO. Pessoal, a gente aguarda vocês nos próximos webinars. Sigam as nossas redes sociais, sigam as redes sociais da Craft. E é isso, uma boa noite para todo mundo e até mais. Beijo. Boa noite, gente. Obrigado.